Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8 e eu quero chamar sua atenção para um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez aqui em Mateus capítulo 8, nos primeiros 3 versículos, quando ele cura um leproso. Dá uma olhada ali, Mateus capítulo 8, nos versículos de 1 a 3. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha só que interessante, é uma história bem curtinha. Uma pessoa que foi curada, e a gente sabe que muitas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo. A gente tem somente alguns relatos nas Escrituras, né, nos Evangelhos a respeito dessas curas. Teve muitas pessoas que foram curadas que não estão registradas aqui na Escritura. Mas uma coisa muito importante tem nesse pequeno relato, que é a declaração desse leproso. Você lembra que os leprosos eram pessoas que eram rejeitadas dentro da sociedade por causa da doença. Naquela época a lepra não tinha cura, como a gente tem hoje, né? A hanseníase, né? Mas ele vivia numa situação de mendicância, ele vivia numa situação de separação do resto das pessoas. Então a cura para ele era uma coisa muito, mas muito importante. E dentro de toda aquela situação, dentro da condição social que ele vivia, só uma coisa podia livrar ele daquela situação: um milagre. Um milagre. Ele sabia que ele não tinha condição, através de médicos, medicina ou mesmo de outras situações naturais. Não havia salvação para ele nesse quesito. Somente um milagre podia livrá-lo. E o que ele fez? Ele pediu esse milagre. Ele foi para quem ele sabia que podia dar a solução para o problema dele, e então faz um pedido para o Senhor, e o Senhor o atende de uma forma maravilhosa. E eu quero chamar a sua atenção para a frase dele, porque muitas vezes nas nossas vidas a gente também está querendo milagres do Senhor. A gente está pedindo coisas que só Ele pode nos dar. E a gente precisa dessa intervenção direta de Deus na nossa vida. Mas a gente muitas vezes não está tendo a atitude certa. E por isso nós não recebemos os milagres, a gente não recebe aquilo que a gente quer. Eu quero que você entenda e a gente consiga aprender dessa única frase que o leproso colocou, coisas que a gente precisa reconhecer no Senhor para que também a gente possa ser agraciado pelos milagres de Deus. E se Ele não quiser nos dar, se a gente não receber a resposta, não vai ser por culpa nossa, vai ser por vontade dEle, tá bom? Mas olha só o que aconteceu com esse cidadão e que a gente pode imitar também. Olha a frase dele. Ele disse pura e simplesmente adorando o Senhor. Versículo 2. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero dividir essa frase em 3 partes. Tá? Primeira parte, ele vira para Jesus e chama ele de quê? Por que ele chama ele de Senhor? Ele está aqui fazendo um reconhecimento. Não era para qualquer pessoa que ele estava dirigindo a palavra. Ele estava dirigindo aquele que realmente tinha autoridade e tinha a condição de fazer alguma coisa por ele na medida que ele devia. Senhor aqui não é só um chamado de respeito, tá bom? Obrigado porque o Senhor fez isso para mim, o quê? Não, ele está colocando aqui Jesus numa posição de Deus. Está colocando aqui Jesus numa posição igualando ele ao próprio Deus. Tanto é que note que no versículo 2, ele se aproxima do Senhor e o adora. Ele chama ele
da mesma coisa que chamaria Deus, o Senhor. Ele reconhece em Jesus a deidade. Isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente pede as coisas a Deus, a gente conversa com Deus, mas a gente não se toca para com quem a gente está conversando. Muitas vezes Deus para nós é uma figura distante, ou mesmo é alguém que é só uma ilusão. Não, ele estava falando aqui com o próprio Deus. Ele estava reconhecendo o Senhor como o Messias prometido para Israel. Ele estava reconhecendo Deus e estava entendendo ele como o próprio Deus. Então, ele reconhece a exaltação, ele reconhece a soberania do Senhor Jesus Cristo. E a palavra Senhor aqui também indica que ele reconhecia a condição de Cristo em relação a si mesmo. Ele era só um leproso e Jesus era a fonte do poder. Ele era só um leproso e Jesus tinha toda a autoridade. A única coisa que ele precisava fazer era se submeter a essa autoridade. Sabe aquela ilustração que Jesus fala: eu sou a videira e vós os ramos? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É a mesma coisa. Às vezes a gente se acha autossuficiente. A gente acha que é através dos nossos méritos ou através do nosso merecimento, através da nossa situação, é que a gente vai conseguir as coisas. Gente, se não for por Deus, nós não somos nem alimentados. Se não for por Deus, a gente não é vestido. Se não for por Deus, nós não somos sustentados. Se a gente tem ou a gente é alguma coisa, é porque Ele é Deus. E o leproso, quando chama Ele de Senhor, reconhece isso. Reconhece a autoridade dEle sobre a sua vida. Por isso ele pode falar a próxima parte da frase, que também é um reconhecimento. Reconhecimento sobre a soberania do Senhor. Ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que significa isso, essa frase, se quiseres? Note que ele não fala se o Senhor pode fazer, não, porque ele sabe que ele pode fazer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas quando ele fala se quiseres, ele está colocando mesmo o pedido dele, mesmo a condição dele, sob a autoridade e sob a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém virar para você e falar assim: não, você tem que reivindicar as coisas de Deus. Você tem que determinar, porque você tem que determinar as coisas e Deus vai ter que fazer, porque se Ele prometeu, Ele tem que fazer. Quem sou eu para virar para Deus e falar: o Senhor tem que fazer isso? Eu, reles formiga, um pó, vou chegar para o Deus Todo-Poderoso e vou falar: o Senhor tem isso, o Senhor tem aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? De forma nenhuma. O que a gente tem é que se submeter à vontade do Senhor. Porque sabe quem é que sabe o que é o melhor para nós? Deus sabe. Se Ele não está te dando aquilo que você acha que você merece ou que você precisa, é porque Ele sabe que agora não é a hora de você ter aquilo ainda. Ou sei lá, talvez você nem deva ter. Mas submeta o seu pedido ao Senhor. Ele manda a gente pedir, claro que Ele manda. Mas o que Ele fala é para que a gente possa submeter a Ele essa vontade. Até Tiago, lá no capítulo 4, versículo 15, ele fala, né? Você não deve falar: eu vou para aquela cidade, eu vou para outra cidade. Então você deve falar: se o Senhor quiser, eu vou para lá. Porque quem domina todas as coisas é o Senhor. E é bacana isso, porque Ele responde à nossa petição segundo a sua vontade. E a sua vontade, gente, sempre é o quê? O melhor para nós. Sempre. Sempre é o melhor para nós. Se Ele não está dando para você aquilo que você acha que você precisa ou que você quer, é porque Ele sabe que isso não é o melhor para você. Mas se aquilo é o melhor, se aquilo é para o seu bem, Ele vai te responder. Lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
E nós podemos descansar nessa vontade dele. Se a gente realmente acredita que ele faz o melhor para nós, então a gente pode descansar. A gente pode ficar tranquilo, porque a vontade dele vai ser feita. E a vontade dele é soberana, e nós devemos nos submeter à vontade, porque é o melhor para nós. Então, Senhor, se quiseres, me dê isso, me dê aquilo. Ele fala, se quiseres, vamos submeter e reconhecer a vontade de Deus na vida da gente. Não só o senhorio dele, mas também a vontade dele nas nossas vidas. E por último, ele reconheceu uma terceira coisa. Reconheceu a soberania, o senhorio de Cristo, reconheceu a soberania de Cristo, a sua vontade, e reconheceu o que mais aqui? Vê se você consegue me ajudar. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Reconheceu o quê? O poder. O poder do Senhor. Ele reconheceu que o poder estava nas mãos dele. O purificar ou não purificar estava sob o poder dele. Ele é quem tem todo o poder para fazer isso tudo. Eu não sei, eu tenho certeza que esse leproso aqui não tinha um escopo da teologia bíblica que a gente tem hoje, tá? Ele não tinha toda a instrução que a gente, olhando para a Bíblia, olhando para as Escrituras, os escritos de Paulo, de Pedro, de João, a gente consegue entender quem é Jesus. Ele não sabia disso, ele só acreditava. Hoje a gente sabe que esse Jesus com quem ele estava conversando é o Criador de todas as coisas. Por ele o universo foi criado e ele sustenta o universo até agora. Ele é o preservador de tudo. Esse mesmo Jesus que dali a alguns dias, para o leproso, iria ser morto na cruz, é o nosso Salvador, o perdoador de todo o pecado. Ele é o doador da vida, e não só da vida e da morte aqui, mas ele é o doador da vida eterna. Talvez ele não soubesse de todas essas coisas. Hoje a gente sabe. Aquele poder que ele achava que Jesus tinha sobre a sua doença, que era verdadeiro, é um poder muito maior do que talvez ele administrava, ou ele podia administrar na sua cabeça. Cristo tem poder sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo o que rege a vida da gente. Se a gente está respirando hoje, gente, é pelo poder do Senhor. Se você tem aí um celular, um computador, uma televisão para poder assistir esse culto hoje, é porque Ele te deu. Quantas pessoas não têm isso? Se você está com saúde hoje, se você tem medicamentos que podem ajudar na doença que você tem, se a gente pode ficar recluso e ainda está comendo, se vestindo, é porque Ele nos dá. O poder é de quem? Dele. E Ele também tem poder para responder à sua oração. Responder a essa questão milagrosa que você precisa do Senhor. Eu não sei que milagre você está pedindo ao Senhor, eu não sei que pedido você tem para Ele, que Ele pode fazer. E deixa eu fazer um parênteses aqui, quando a gente fala de milagre, nós não estamos falando só dessas coisas que a gente vê na televisão, não, tá? Milagre é qualquer interferência de Deus na vida da gente. Milagre é qualquer coisa que Ele dá para a gente sem que a gente mesmo tenha feito ou outra pessoa tenha colocado. São essas intervenções que Ele faz milagrosas na vida da gente, sobrenaturais. É disso que nós estamos falando. E que inclui essas curas maravilhosas, que inclui esse poder todo que a gente sabe que Ele tem. Mas o que a gente pede para o Senhor é isso. Você realmente crê que Ele pode te dar aquilo que você está pedindo para Ele? Eu sei que você crê que Ele pode, você me respondeu positivamente, mas no seu coração de verdade, você acredita nisso? Porque o próprio Senhor Jesus disse que quando a gente pede as coisas para Ele, se a gente crê, a gente vai receber. A gente precisa acreditar nesse Deus. Eu me lembro aqui mesmo no capítulo 11, se você quiser olhar um pouquinho mais para frente, quando João Batista, que estava preso na época, perguntou para
para as pessoas e chegou a pergunta até os ouvidos de Jesus. O João Batista mandou perguntar para ele: o Senhor é o mesmo que devia vir ou a gente precisa esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Olha em volta. Os leprosos estão sendo curados, os cegos estão vendo, os coxos estão andando. E a todos está sendo oferecida a vida eterna. Você acha que você está esperando quem mais? Então, irmãos, é esse Cristo que a gente serve. É a esse Cristo que a gente dirige as nossas orações. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso disse isso para Jesus. E assim deve ser a nossa petição também. Nós temos que reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas, que a vontade dEle é o melhor para nós e que Ele tem poder para nos atender, seja qual for a nossa necessidade. Mas tem uma coisa aqui muito legal. No versículo 3 fala assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus estava ocupado, ele podia muito bem ter simplesmente ouvido ele falar: tá bom, fica limpo aí, e continuou o trabalho dele. Mas não, Jesus parou, se aproximou dele, estendeu a mão para ele, tocou nele e ele foi curado. Você notou aqui o carinho de Jesus por esse cara? A gente nem sabe o nome dele. Nunca mais ouvimos falar dele. Talvez nós vamos nos encontrar com ele lá no céu só. Mas olha o carinho de Jesus por esse homem. É esse mesmo carinho com que Deus nos atende quando a gente pede para Ele. Nós vamos fazer pedidos ao Senhor agora. E você tem feito isso durante o seu dia a dia. É esse carinho que o Senhor tem por você. Eu não sei em que situação você está, não sei que dor você está sentindo, seja ela física, seja ela emocional. Eu não sei que situação financeira, emocional você está passando. Mas uma coisa você pode ter certeza, esse mesmo carinho aqui, o Senhor tem por você. E Ele pode curar você, pode te dar o alívio dessa sua situação imediatamente. Se assim for a vontade dEle. Você acredita nisso? Porque é isso que Ele quer de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que Ele quer de você é a atitude certa, a atitude de fé. E o resto Ele faz. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor, porque a gente pode chegar diante do Senhor com os nossos corações abertos, com as nossas mentes limpas, sabendo que o Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem, pode fazer todas as coisas. Pai, obrigado, porque a gente pode chegar diante do Senhor pedindo isso. Obrigado porque a gente pode reconhecer isso, não só como alguém distante, mas como alguém pertinho da gente, que estende a mão para a gente, que toca a gente, mesmo que não fisicamente. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem esse carinho tão especial para com a gente e nos permite pedir ao Senhor, sabendo que o Senhor vai nos atender. Pai, obrigado, porque a gente pode estar junto diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.